Olá, muito bem-vindos, alunos. Estamos na semana 5 da nossa disciplina, Lógica de Programação. Então, nesta semana, vamos tratar sobre a estrutura de repetição, no caso, que é o para e o faça, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós sabemos que as estruturas de repetição são laços ou técnicas de programação que permitem que um bloco de instruções seja executado várias vezes, até que uma determinada condição seja satisfeita, né? Então, elas são muito úteis para diminuir o tamanho do nosso algoritmo, né? Às vezes a gente utiliza um algoritmo que usa uma estrutura condicional, que é o se ou então, e às vezes este algoritmo tende a ficar muito grande, né, muito extenso. Então, as vantagens do uso de estruturas de repetição são para reduzir o tamanho do nosso algoritmo, conforme a gente vai ver nos exemplos que eu vou estar mostrando para vocês, certo? Então, vamos lá. Aí a gente tem um exemplo aí, né, de um algoritmo usando aí a estrutura de condicional, que é o se e o senão, né? O se, o então e o senão. Então, às vezes, como com esse exemplo aí, nós temos aí onde será efetuado a média aritmética de duas notas informadas pelo usuário, notas de alunos, né? Então, nesse caso aí, no caso é somente para um aluno, né? E vamos supor que a gente tenha mais de um aluno, por exemplo, 20 alunos, né? Que a gente tem que calcular a média aritmética, por exemplo, de 20 alunos, né? Então, aí que entra o uso das estruturas de repetição, no caso, o para e o faz, certo? Então, a gente utiliza essas estruturas de repetição para reduzir o tamanho do algoritmo, em muitas situações também em caso a gente tenha que fazer que o algoritmo seja, o cálculo do algoritmo seja tenha mais de uma, por exemplo, de uma pessoa, de uma nota, né? Então, é muito interessante. Então, conforme a gente vai ver na prática. Então, as estruturas de repetição, vamos imaginar, né, conforme vou estar lendo aqui, conforme que eu expliquei para vocês. Né? Imagine se o nosso objetivo fosse calcular a média aritmética de uma turma de 20 alunos. Então, teríamos que repetir 20 vezes o bloco de instruções que calcula a média, né? Conforme a gente mostrei para vocês ali. Então, a gente teria que usar o se ou então 20 vezes, né? Então, o algoritmo ia ficar muito grande, muito extenso, né? Então, é para isso que serve as estruturas de repetição, para facilitar. Quando a gente vai repetir uma determinada ação várias vezes, então não precisa ficar repetindo, né, aquela sequência de instruções. Então, aí que entra as estruturas de repetição. E em situações, assim como as estruturas de repetição são úteis, como com elas, um bloco de instruções do seu algoritmo pode ser repetido diversas vezes sem ter que duplicar o código. Né? Então, se não fossem as estruturas de repetição, né, os nossos algoritmos iam ficar muito mais extensos. Né? Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho na prática. Ok? Nessa primeira aula, aliás, nessa aula 5, a gente vai estar vendo sobre a estrutura de repetição, que é o para e o passa, tá bom? A estrutura de repetição para-faça é utilizada quando um determinado bloco de instruções deve ser repetido um número fixo de vezes conhecidos. Né? Então, esse número deve ser limitado, né? Ou 20 vezes, ou 10 vezes. Então, é interessante que a gente conheça esse número fixo das condições, tá bom? Então, aí temos a sintaxe, né? Quando a gente utiliza um algoritmo utilizando o aplicativo Visual G, né? Então a gente começa sempre com a palavra reservada, o para. Né? Após a gente colocar o para, né? Nunca vai mudar. Depois a gente vai colocar a variável. Né? Por exemplo, se a variável chama x ou se chama nota. Né? Então, nota de. Aí depois tem a palavra reservada que é o de também, né? Que deve ser colocado. Né? Quando você digita o de lá no algoritmo, ele vai entender isso, que é uma palavra reservada de uso de uma estrutura de repetição. Tá bom? E o valor inicial, né? Vamos supor que o valor inicial seja 1, né? Então, para nota de 1 até, né? Aí o até também, outra palavra reservada na estrutura de repetição para e passa.
E finalmente o valor final, vamos supor que o valor final seja 100. Né? Então, para nota de 1 até 100. Né? Então, para nota de 1 até 100. Então, é um exemplo. Né? Então, a gente temos aí o passo. Né? Então, o incremento, né? Seria a condição, né? Que vai acontecer. Né? Então, vamos supor, somar, mostrar esses números na tela. Né? Vamos supor que eu queira mostrar os números de 1 até 20, ou de 1 até 100. Né? Então, aí seria nesse local do incremento. Aí, né? Então, faça. Então, aí depois tem a palavra reservada, faça, né? E os blocos de instruções, né, que é as instruções que vai fazer com que o algoritmo funcione. E depois, finalmente, a gente vai colocar a palavra reservada aí, que é o fim para, né, que termina então o nosso algoritmo. Né? Daqui a pouquinho eu estou mostrando para vocês, né, isso na prática, utilizando o aplicativo Visual G, aí vocês vão estar entendendo isso melhor, ok? Aí já temos um algoritmo, né, desenvolvido aí um exemplo, né, de algoritmo criado aí no Visual G, né, que é o aplicativo que vocês estão usando desde o início da nossa disciplina, né. Então, na linha 1 aí, então o objetivo desse algoritmo aí é mostrar os números de 1 até 10, né. Então, o algoritmo contagem de 1 até 10, né. Então, esse é o nome do meu algoritmo, né? E aí eu declarei a variável contador, né, do tipo inteiro, né? Então essa variável só vai aceitar números inteiros, né? Então, quando eu mostrar esses números na tela, né, os números de 1 até 10, então só podem ser mostrados números inteiros, ok? Aí na linha 4 eu tenho o início, né, do algoritmo, né, por padrão, não muda nada. E na linha 5 eu já começo a utilizar aí a estrutura de repetição. Né? Então, para contador de 1 até 10, passo 1, faça. Né? Então, escreva contador. Né? Depois, na linha 7, eu finalizei, que é o fim para. Né? Quando a gente está utilizando o Visual G, esse fim para é interessante que ele não tem esse espaço aí. Né? Então, aí no exemplo ficou o espaço. Né? Mas se você colocar o espaço quando estiver utilizando o Visual G, então o seu algoritmo vai apresentar um erro. Né? E na linha 8, fim. Né? Também lá no Visual G, é interessante que seja fim algoritmo. Né? Então, é só ir nesse exemplo aí para vocês verem, entenderem, mas quando você utilizar lá o Visual G, é interessante que você faça uma modificação para que esse algoritmo funcione. Né? Então, quando eu mostrar, quando eu compilar esse algoritmo, então serão mostrados para mim os números de 1 até 10. Né? Então, o algoritmo vai mostrar na tela. Né? E isso eu vou estar mostrando para vocês na próxima videoaula, né? Um exemplo prático, né? Vou estar mostrando esse exemplo também e outro o exemplo de notas, tá bom? E a gente se vê lá então. Espero que tenha entendido. E a gente se vê na próxima aula. Até lá. Muito obrigado.